Som. Boa noite. Que isso, gente? Vocês estão na missão Caleb. Esse boa noite foi murcho, hein, gente? Nem eu que estou andando no sol aí todos os dias do Caleb estou assim, hein? Boa noite. Isso aí, muito bem. Vamos curvar nossas frontes para falar com Deus. Senhor amado, Paizinho querido, eu venho pedir, Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, que a palavra de hoje seja para honrar e glorificar o Seu nome, que encha os nossos corações e que a gente possa aprender cada vez mais. É isso que peço e agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Gente, eu fiquei pensando muito no que trazer, mas tenho certeza que foi Jesus que colocou no meu coração. Tem uma meditação que ela é muito boa, eu converso direto com uma das Calebs aqui, que é a Letícia, né, minha xará, que é essa do Rodrigo Silva, Descobertas da Fé. Esse devocional é sensacional, gente. E não porque foi o Rodrigo Silva que escreveu, mas porque eu tenho certeza de que Jesus inspirou ele em todas as partes. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Mateus 16, verso 26. A meditação que eu vou ler foi do dia 18 e o nome dela é Minto da Urgência. E hoje eu parei para ler um pouquinho, né, para ver o que eu ia trazer, de fato. E esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Então eu resolvi falar sobre ela. Agora eu vou perguntar para vocês, o que na vida de vocês é urgente, de fato? Vocês conseguem ver algumas coisas na mente do que é urgente? E agora eu quero que vocês pensem no que é essencial. Gravem essas coisas, urgente e essencial. No capítulo 16 de Mateus, no verso 26, diz: Pois do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O verso começa dizendo assim, a meditação. Vivemos em uma época em que a informação, as exigências e as escolhas são mais abundantes do que nunca. Essa onda de possibilidades nos dá a ilusão de que podemos fazer qualquer coisa sem limites. No entanto, com esse avalanche de opções e ilusão de não haver limite, surge uma urgência implacável de fazer tudo o que pode ser bastante perigoso. A gente vive numa geração onde não há limites para o pecado. Hoje em dia as pessoas podem fazer tudo e tudo é bom, tudo é feliz, e as pessoas pregam isso lá fora com tanta entonação que tem pessoas dentro da igreja que acreditam que realmente podem fazer tudo. Mas não é isso que Deus nos ensina. Uma coisa que a gente sempre ensina para as pessoas é que o tempo é de Deus, né? Deus sabe o tempo de tudo. Mas será que quando as coisas acontecem com a gente, as urgências, né, acontecem, será que a gente pensa nisso? Será que a gente lembra de Deus? Lembra que tudo é no tempo de Deus? Será que a gente lembra o que de fato é essencial para a nossa vida? Uma coisa que a gente sempre ensina nos estudos é um estudo de Caleb que o tio André e a tia Luísa me mostraram em 2020 ou foi 21. Foi a minha primeira missão Caleb. Foi lá na minha igreja. E esse estudo, eu vou pedir para que vocês abram também. Está lá em Tiago 1,19. Todos acharam? Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E Letícia, o que esse verso tem a ver?
Muitas das vezes, a gente, por viver nas urgências das coisas da vida, sabe, das coisas do mundo, a gente se esquece daquilo mesmo que a gente ensina. Às vezes a gente esquece de falar menos e ouvir mais as pessoas. Nós esquecemos de se irar e às vezes são por coisas bobas. E a gente vê tudo aquilo ali, quando percebe, já foi, né? Então, eu quis trazer esse capítulo, esse verso de Tiago, porque é muito importante para a nossa vida. As urgências do mundo não tem que ser as nossas urgências, não tem que ser o essencial para a nossa vida. As coisas de Deus tem que ser o essencial. Apressar a volta de Jesus tem que ser o essencial para a nossa vida. E o verso aqui da meditação continua dizendo: para você ter uma noção do problema, o excesso de informação deu origem a uma nova patologia semelhante àquela que afeta os hipocondríacos. Esquecem que se pronuncia. E eu fui pesquisar o que era, né, gente? E essas pessoas são aquelas que elas dizem ter uma doença, mas elas nem foram procurar de fato um médico para saber. Elas auto se medicam e às vezes mesmo ele já chega assim. Eu acho que é o que mais acontece hoje em dia. Eu tenho TDAH. Eu tenho ansiedade. E às vezes as pessoas nem procuraram. Tem uma pessoa, sabe, que é da minha família, que ela às vezes está com uma coisinha e ela pesquisa assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu fico, meu Deus, você nem sabe e já está se autodiagnosticando, né? Mas acontece muito e isso é uma doença, gente. As pessoas, elas acham tanto que estão com aquilo ali que elas acabam ficando mal por conta disso. Vou continuar aqui. Referindo aos saibocondríacos. Os saibocondríacos é quase a mesma coisa do que os outros que eu falei. Só que essa pessoa, ela é viciada em procurar na internet as causas do que ela, tipo assim, os sintomas, né? Do que ela está sentindo. Eu tô com uma mancha aqui, eu vou pesquisar. Câncer de pele. Porque o Google, ele é assim. Eu tô com uma dor de cabeça. Você vai morrer. O Google é literalmente assim. E a gente bota tanta fé naquilo ali que às vezes a gente esquece de fato procurar ajuda, né? E aqui continua. Pessoas que passam a apresentar sintomas imaginários relacionados à ansiedade e outros transtornos mentais. Quem tem a síndrome não consegue dormir direito e enfrenta crises diante da situação de estar perdendo tempo. Quando eu li isso daqui, eu parei para pensar, na minha vida, sabe? Quando estava terminando o ensino médio, ano retrasado, eu já fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E parecia que nada vinha na minha mente, que nada ia dar certo e parecia que eu estava perdendo tempo, sabe? E às vezes a gente acha isso, que a gente está perdendo tempo e a gente deixa de focar nas coisas que são essenciais para a nossa vida. A gente deixa de focar nas coisas de Deus, nas coisas da igreja, que também é importante. A gente esquece de focar em ajudar outras pessoas, porque a gente está tão ali de, o tempo está passando e eu não estou fazendo nada. E isso acontece porque realmente a gente está paralisado. A gente esqueceu o que é essencial para a nossa vida. Então a gente fica ali como se nada tivesse acontecendo e o tempo passando. E hoje em dia, não sei para vocês, mas para mim, eu sinto de que o tempo passa voando. Às vezes a gente está aqui na Missão Caleb fazendo uma coisa, fazendo outra, daqui a pouco já está de tarde, daqui a pouco já está na hora do culto e a gente já está fazendo outras coisas e os dias estão passando assim, os dias estão passando rápido. Mas se a gente parar para pensar, quanto mais a gente se dedica para fazer as coisas de Deus e o tempo passa rápido, é sinal de que Jesus está chegando, Ele está perto. Vamos lá. O mais intrigante é que essas pessoas não se tornam necessariamente cultas por serem viciadas em saber. Falando daquelas pessoas que ficam pesquisando na internet, né, para saber o que é. Mas eu só vou pesquisar para saber o que é. Gente, evitem fazer isso. Se vocês estão com alguma coisa, vocês têm que procurar um médico. Se vocês estão com algum problema espiritual, vocês têm que procurar Jesus. A gente tem que ter o nosso foco nas coisas que de fato vão resolver e não nas coisas que a gente acha que vai resolver. Pelo contrário, a maioria das informações ficam na memória de curto prazo e as pessoas que são retidas se desorganizam em sua mente.
não resultando em aprendizado duradouro. Aqueles que sofrem com um quadro agudo dessa síndrome são assolados por um sentimento constante de obstinência, frequentemente se sentindo inúteis, imprestáveis e desatualizados. Embora a maioria não expresse sintomas tão graves, todos são perseguidos por uma sensação permanente de desconforto. Tem uma frase que eu gostei muito dessa meditação, que fala assim, ó: aos que desejam evitar esse problema, pode ser útil distinguir na vida o que é urgente do que é essencial. E eu perguntei no começo, o que é urgente para você na sua vida? E o que é essencial? E essa parte que vem logo em seguida diz assim, ó: é urgente chegar a tempo, mas é essencial chegar com vida. É urgente fazer rápido, mas é essencial fazer direito. É urgente cumprir prazos, mas é essencial ter vida além do trabalho. Será que a gente tem colocado as coisas de Deus como uma urgência ou como essencial para a nossa vida? Será que a gente tem colocado as coisas na frente de Deus e achado que o tempo está passando muito rápido e eu não vou conseguir, e acaba ficando paralisado e realmente, de fato, não fazendo nada? Eu estava estudando e eu estava conversando com o tio André, com o Miguel, falando, né, do que eu ia falar, morrendo de medo, porque eu tenho muita vergonha de estar aqui na frente. E o tio André me fez pensar numa coisa. É urgente Jesus voltar, mas não é essencial que nós venhamos nos preparar? Será que a gente tem se preparado de fato? Porque ler a Bíblia todos os dias, ler a meditação de todos os dias, não é se preparar. Se preparar é orar, é evangelizar. É difícil, é muito difícil. Eu imagino que os Calebs aqui, eu não sei quantos, mas pelo menos eu me sinto exausta às vezes. É muito cansativo. Vocês podem ver, o sol está de matar qualquer um. Às vezes eu estou andando, só estou sentindo aqui a minha nuca queimando. Mas eu tenho certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Então, vocês, Calebs, e as igrejas também, a igreja toda é convidada a evangelizar. E não importa se você trabalha, não importa se você estuda, se você está muito ocupado, se você não tem tempo para botar as coisas de Deus como essencial da sua vida, você não está perdendo tempo. Tudo aquilo que você acha que está fazendo, deixando Deus de lado, você está perdendo tempo. Deus, ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Isso é muito difícil. Às vezes a gente chega aqui e fala que Deus é amor, que a gente tem que priorizar Ele e que Ele tem que ser a primeira pessoa que a gente fala, mas é difícil, não é fácil. Porém, se a gente desistir e deixar Ele de lado, vai ser muito mais difícil. A gente acorda aqui todos os dias, 5 horas da manhã, 5h30. Algumas dormem até às 6, mas eu sei que é por conta do cansaço. Mas a gente nunca deixa de orar. A oração é fundamental, o falar com Deus é fundamental. Tanto que, quando eu fiz Missão Caleb pela primeira vez, que foi na minha igreja, eu achava que, tipo assim, eu estava fazendo as coisas de Deus certa, sabe? Eu estava estudando a Bíblia, eu orava de vez em quando e estava tudo bem. E quando eu comecei a fazer a Missão Caleb, eu percebi de que eu estava fazendo totalmente errado. Eu estava deixando o pouco tempo que me sobrava para Jesus. E não é assim que tem que ser. A gente está cansado todos os dias, mas eu tenho certeza que se o seu chefe ou sua chefa ligar e mandar assim, vem porque eu preciso de você hoje, você vai precisar ficar um pouco mais tarde hoje, você vai ficar. Se alguém te ligar e falar assim, ó, é urgente você fazer isso e você está cansado, você já pode estar até deitado, você vai. E por que a gente deixa Deus como se Ele fosse um nada? A gente não está priorizando a Deus. Na Missão Caleb, eu aprendi que a gente deve orar todos os dias. Porque saber de uma coisa é muito fácil, ó. Eu sei que o Miguel é meu namorado. A Letícia sabe que o Miguel é meu namorado. Eu sei que a Letícia está estudando para tal coisa.
Mas será que realmente eu estou aprendendo sobre... O que eu estou aprendendo com aquelas informações, sabe? A gente sabe que deve orar todos os dias, mas será que de fato a gente está colocando em prática isso? Será que a gente está aprendendo de fato a palavra de Deus? Ou a gente só abre o devocional assim, vê qual é o verso ali, lê a meditação e o dia passa e você não fala mais com Deus? Deus é como se fosse não, né? Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo que nunca nos deixa, ele está ali sempre. Ele é a única pessoa que pode ser em qualquer momento, em qualquer situação, qualquer hora, você vai conseguir falar com ele e ele vai te ouvir. O problema é que a gente coloca as coisas como urgência e quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Tem uma coisa que a minha líder jovem desse ano, ela fala sempre nos PGs, que Deus nos fala sim, Ele também pode falar não, e Ele também pode falar espera. E qual que vocês acham que é o pior de todos pra gente? É o espera. Porque a gente não gosta de esperar. É muito chato esperar, a gente fica ansioso quando espera, porque é muito difícil. Mas será que quando Deus nos fala para esperar, Ele não está preparando algo melhor? Eu tenho certeza disso. Às vezes eu estou no meu dia a dia fazendo as coisas e eu estou tão ansiosa para que algo aconteça, que às vezes eu esqueço que Jesus está pedindo para me esperar. Aquilo ali não é urgente. Tem outras coisas que são mais essenciais na nossa vida. E a gente precisa ver elas, a gente precisa confiar nele. Outra parte aqui da meditação diz assim: esse conselho, de modo algum, sugere indolência ou irresponsabilidade diante do dever. Trata-se apenas de uma conscientização sobre a necessidade de temperança. Temperança é difícil nos dias de hoje. A gente quer fazer o que quer fazer tudo para já, para ontem. Eu tenho, tipo, o exemplo de mim mesma, gente. Eu sou muito acelerada. As pessoas, eu acho engraçado, que as pessoas acham que eu sou, tipo, muito calminha, muito isso. Mas, gente, eu quero as coisas, às vezes, para ontem. O Miguelzinho, coitado, ele sofre comigo. Porque ele é mais calmo, mais tranquilo e eu quero as coisas para ontem. A gente não tem temperança de esperar, de fazer o querer de Deus. A gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer tudo. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E parece que as coisas, nada é suficiente, sabe? Para a gente. Muitas vezes, vou ler de novo aqui. Trata-se apenas de uma conscientização sobre a necessidade de temperança, muitas vezes silenciada pela buzina de um mundo barulhento. Será que a gente tem dado mais ouvidos para o mundo ou para Jesus? Será que quando Jesus nos pede calma, respira, ou faz isso, faz aquilo, a gente tem escutado as buzinas lá do mundo ou tem escutado a voz de Deus? O que de fato tem pesado sobre a gente? O tio André ele falou uma frase que eu não esqueço, que é: se você emprestar o ouvido para o diabo, ele vai usar a sua língua. Então, a partir do momento que você deixa que as coisas do mundo influenciem na sua vida espiritual, você está emprestando o ouvido para o diabo. Você vai permitir que ele deixe usar a sua boca. E aí começam as confusões, os conflitos, e as pessoas falam o que quer, porque hoje em dia, a minha opinião é essa e tem que ser aquilo ali. Você não pode ser contra ninguém, porque você não está aceitando a pessoa, você está discriminando ela. Mas será que a gente tem usado a nossa boca para falar as coisas de Jesus? Muito obrigada. Obrigada. Será que a gente tem realmente emprestado nossos ouvidos para Cristo, para o Espírito de Deus falar em nós, por nós, ou a gente tem emprestado para o mundo lá fora, para o diabo? Porque às vezes a gente acha que, eu estou pregando, eu estou lendo, eu estou cantando e está tudo certo. Mas aí quando sai daqui da frente, está fofocando. Está falando que não deveria. Está pensando que não deveria. E não é assim que tem que ser. A gente não tem que ser crentes, não tem que ser cristãos só dentro da igreja. A gente não tem que ser só num PG, no Desbravadores. A gente tem que ser cristão em todo lugar. As pessoas têm que ver a gente e falar assim: nossa, ele é diferente. Você é da igreja? Ou, o que aconteceu que você está sorrindo o tempo todo? A gente tem que ser assim, a gente tem que ser algo separado.
Eu, particularmente, eu só vejo o tio André rindo. E às vezes eu fico pensando assim, gente, por que esse homem só fica rindo o tempo todo? Tá um calor que parece que eu vou derreter todo momento. E o tio André tá ali, tá rindo, tá brincando. E é tão bom isso, gente. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está ali na cozinha, que é um forno, a gente está suando, brigando pelo ventilador, mas a gente está rindo, a gente está feliz, a gente está falando de Jesus, e isso é muito bom. Isso tem que ser importante. A gente tem que ter esses momentos com Cristo fora da igreja, fora das paredes da igreja, fora do nosso grupinho da igreja, do nosso desbravador, do nosso jotá. A gente tem que ser cristão lá fora. A gente passa, às vezes, eu sou muito observadora. Eu vejo a gente passando e as pessoas, tipo assim, olha, às vezes chamam a gente, às vezes fica prestando atenção, lendo o que está na nossa blusa, e isso é muito bom, sabe? Não para a gente se amostrar, mas para a gente evangelizar as pessoas, para eles perceberem que a gente não está aqui para ser mais um, a gente está aqui para ser os escolhidos, para ser aqueles que vão pregar e Jesus vai voltar. Eu tenho muitos sonhos, eu planejo muitas coisas, mas eu sempre falo que se Jesus voltar antes, está tudo bem. Eu estou fazendo minha faculdade ainda, que eu quero muito fazer. Eu penso em casar, penso em ter filhos, penso em trabalhar em tal lugares. E se Jesus voltar e isso não acontecer, está tudo bem. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente esquece que Jesus está voltando, a gente às vezes até não quer que Jesus volte para que a gente possa realizar os nossos desejos. E se a gente pensar assim, a gente está pensando errado. A gente não está fazendo certo. Porque é muito fácil você chegar para outra pessoa que não é da igreja e falar assim, você está errado, você tinha que estar lá, você tinha que se batizar, você tinha que fazer aquilo. Mas será que é fácil quando você está dentro da igreja? Será que você que é batizado, você que está dentro da igreja, está fazendo o que de fato é certo? A gente negligencia muitas coisas de Deus. A gente deixa para lá, a gente deixa para depois. A gente dá preferência às nossas coisas. Nós somos muito egoístas. E não só com as outras pessoas, nós somos com Deus. Ele morreu por nós. E antes, isso era o máximo. E parece que as pessoas estão dormindo. E parece que todo o sacrifício de Cristo não foi nada. A gente esquece que Ele é o essencial para a nossa vida. E que as urgências do mundo não é nada. Não é nada. Se Cristo te pede para fazer algo, você tem que fazer. Mesmo que doa. Mesmo que não vá de encontro com o seu querer. É muito difícil. É muito difícil. Imagina a gente aqui, tia André e tia Heloísa, deixou a filha dela em casa, que muitas vezes precisam deles, e eles estão aqui para fazer a vontade de Deus. A gente deixa famílias em casa, às vezes a gente deixa coisas importantes, pessoas importantes, para vir aqui e falar do amor de Deus para outras pessoas. E às vezes, por descuido nosso, a gente trata isso como se não fosse nada. E é algo importante, muito importante. Vocês estão cansados de ouvir de que Jesus vai voltar. Vocês estão cansados de ouvir do que vocês têm que fazer. Vocês agora têm que pegar, a gente tem que pegar as coisas que Jesus nos pediu, as coisas que Ele deixou e fazer. É só isso que falta para Jesus voltar. A gente precisa se arrepender todos os dias. A gente não melhora a cada dia. A nossa tendência é só piorar. Mas se a gente estiver agarrado com Cristo, Ele vai fazer diferença na minha e na sua vida também. E para finalizar, fala assim: de que adianta ter uma casa confortável à custa de pais ausentes? Do que adianta uma carreira de sucesso sem um abraço no final do dia? Do que adianta estar na igreja e quando Jesus voltar, não subir para o céu com Ele? Se você não quer fazer isso, não finja que você é crente. Se você não anseia por esse momento, não adianta você estar aqui. Você sim está perdendo tempo, porque você está fingindo viver uma coisa e num evento mais esperado por todos, no momento mais glorioso de todos, você não vai estar com Ele se você continuar dessa forma.
E a outra frase que mexeu muito comigo, e eu já vou pedir para a Simone se preparar para vir cantar, fala assim: reflita sobre isso hoje. Afinal, viver é mais do que simplesmente existir. Apressar a volta de Cristo é muito mais do que simplesmente vir à igreja. Eu vou pedir para a Simone cantar agora nesse momento e reflitam sobre isso. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar e te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer, não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Dos momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar, me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não importa quanto tempo você tenha andado longe de Jesus, o que você tenha feito, com quem você tenha andado. O que importa é que hoje, se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, vem, porque Jesus está pronto para te abraçar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar, me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços como rei eu me
deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez, porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, Me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez, porque me amas e eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que se colocaram de pé, que vocês entendam que se você se colocou de pé, é porque você se pôs disposto a ser usado pelo Espírito Santo. E se você só levantou porque outras pessoas levantaram, Jesus vai te cobrar por isso. Não faça o que os outros estão fazendo. Faça porque Jesus te pediu, porque você quer estar na eternidade com Ele e porque você também o ama. Vamos orar. Senhor amado, Paizinho querido, estamos aqui, Jesus, falando publicamente que estamos dispostos a ser deixados usados por Ti, Jesus. Estamos dizendo que o Senhor tem que chegar logo. E não porque nós merecemos, porque somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor tem misericórdia e tem cuidado de nós todos os dias. E estamos aqui, nos colocando dispostos a apressar a sua volta, Senhor. A encontrar pessoas na rua e dizer que Jesus vem em breve e que Ele o ama e que Ele quer estar contigo também no céu. Que a gente seja disposto todos os dias a ouvir a voz do Espírito Santo, a ser usado por Deus, a derrama o seu Santo Espírito sobre nós. Nós estamos dispostos a sentir o seu grande poder sobre nossa vida, mas não porque merecemos, Jesus, mas porque queremos estar contigo. Nós queremos nos arrepender todos os dias e ter a certeza de que o Senhor nos ama e de que em breve voltará, Senhor. Que a gente entenda que estar contigo é o essencial na nossa vida. Se arrepender é o essencial e as urgências do mundo não é maior do que isso, Senhor. Que a gente não possa, durante todo esse ano, Senhor, não só durante esse mês, colocar as coisas do mundo maiores do que o Senhor. Que não só durante esse mês a gente ore, mas todo o ano, Senhor, para que o Senhor volte logo. E que a gente pregue para as outras pessoas, Senhor, e que elas vejam o brilho do Espírito Santo em nossa vida. E não para que a gente seja exaltado e engrandecido por isso, Senhor, mas que essas pessoas possam se sentir tocadas pelo Seu Santo Espírito. Eu venho pedir pelas famílias que a gente está estudando a Bíblia, que eles possam estar com os corações quebrantados, Senhor. Que a Sua mão poderosa caia sobre eles, Jesus. Que o Seu Santo Espírito seja derramado, Senhor, não só na Sua igreja, Senhor, mas todas aquelas pessoas que estão aceitando ouvir a Sua palavra. É isso que pedimos que o Senhor continue conosco, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.